Era uma quinta-feira comum quando Zé Felipe encontrou no celular de Virgínia algo que trocaria tudo entre eles. Depois de anos construindo uma família e uma carreira juntos, uma descoberta inesperada os colocou diante da maior crise de seu relacionamento. Mas seria essa crise o fim de tudo, ou apenas o começo de um amor mais verdadeiro? Uma história sobre orgulho ferido, segundas chances e coragem de lutar por quem amamos. O sol nascia lentamente sobre a cidade, pintando o céu com tons alaranjados, que contrastavam com o clima pesado que pairava na casa de Zé Felipe e Virgínia. Era uma manhã diferente, embora ninguém saiba ainda. As meninas corriam pela casa em sua rotina matinal, as funcionárias organizavam o café da manhã e Virgínia estava em seu escritório respondendo e-mails desde as 6 da manhã. Zé Felipe teve uma prévia de uma gravação que foi cancelada na última hora. Estava cansado, irritado com os problemas da agenda, e tudo o que queria era encontrar um pouco de paz em casa. Mas quando subi as escadas, ouvi Virgínia rindo baixinho no escritório. Não era um riso qualquer, era aquele riso que ela fazia quando estava realmente à vontade com alguém. Parou na porta entreaberta e inspiradora. Virgínia estava em uma videochamada com um homem de terno que ele não conhecia. Ela gesticulava animadamente, sorria de um jeito que Zé não via há meses direcionado a ele. Seus olhos brilhavam como antigamente quando eles ficavam horas conversando sobre sonhos e planos. Vi, você tem um potencial incrível que está sendo desperdiçado, dizia o homem na tela. Você precisa se valorizar mais, se posicionar como uma empresa independente de quem você é. Eu sei, respondeu Virgínia, confundindo nos cabelos de um jeito que Zé conhecia bem. É que às vezes eu me sinto perdido, sabe? Como se eu tivesse virado apenas uma extensão da carreira do Zé, da rotina das meninas. Eu nem sei mais quem eu sou quando não estou sendo esposa ou mãe. Você é muito mais que isso, Virgínia. E eu vou te ajudar a descobrir todo esse potencial. Zé sentiu o estômago revirar. Não pela conversa em si, mas pela intimidade com o que eles falavam. Pela facilidade com que Virgínia se abria para um estranho sobre sentimentos que ela nunca havia compartilhado com ele. Quando foi a última vez que ela havia falado com ele sobre se sentir perdida? Quando foi a última vez que ele realmente perguntou? De repente, uma memória o atingido como um soco. Há 6 meses, numa noite depois de um show em São Paulo, Virgínia tentou puxar uma conversa séria no hotel. Ela estava deitada na cama, olhando para o teto, e havia dito algo como: Zé, você acha que eu estou perdendo essa vida toda? Mas ele estava no celular, respondendo mensagens dos músicos sobre o próximo show, e havia murmurado um: como assim, amor? Você tá ótimo. Ela havia suspirado e se virado para o lado, e ele, focado no trabalho, nem observa que ela havia chorado em silêncio até adormecido. A lembrança o atingido como uma punhalada. Quantas outras vezes Virgínia havia tentado se abrir e ele não havia prestado atenção? Quantos pedidos de ajuda ele havia ignorado sem perceber? Quando a videochamada terminou, Zé se escondeu no corredor até Virgínia sair do escritório. Ela passou por ele com um sorriso distraído, já focado na próxima tarefa do dia. Era como se eles fossem 2 estranhos dividindo a mesma casa. Naquela tarde, Zé decidiu tentar reconectar. Saiu e 3 dúzias de rosas vermelhas, aquelas que Virgínia amava, e pediu ao florista para fazer um arranjo especial. Comprou também uma garrafa de vinho que eles beberam na lua de mel e chocolates importados. Queria surpreendê-la, mostrar que ainda se importava, que ainda havia. Quando chegou em casa, encontrou Virgínia na sala confundindo no notebook, rodeada de papéis e com o celular colado na orelha. Não pode ser esses dados. Tenho que viajar para São Paulo na semana que vem. Falou ela rapidamente para alguém na linha. Zé entrou com o buquê gigante nas mãos, sorrindo. Virgínia olhou para ele, acenou rapidamente com a mão livre e continuou falando no telefone. Ele ficou todo parado, segurando as flores, se sentindo completamente invisível. Amor, preciso resolver isso aqui, ela disse cobrindo o celular por um segundo. Deixa aí na mesa da cozinha. Depois a gente conversa. Zé sentiu o coração apertado. Deixa aí na mesa da cozinha. Como se as flores fossem uma entrega qualquer, não uma tentativa desesperada de reconexão. Ele caminhou até a cozinha, deixou o arranjo sobre o balcão e ficou observando as rosas perfeitas que de repente foram planejadas tão fora de lugar. Maria Flor, a filha mais velha, apareceu na cozinha procurando um lanche. Pai, que flores bonitas, são para a mamãe? São sim, meu amor. Uma menina de 6 anos o instruído com aquela sabedoria que só as crianças têm. Papai, por que você e a mamãe não jantaram mais juntas? Antes vocês sempre ficavam conversando na mesa depois que a gente ia dormir. A pergunta inocente atingiu Zé como uma flecha. Era verdade.
Há meses eles não dividiam uma refeição só os dois. Quando não havia compromissos, Virgínia comia rápida e subia para trabalhar, ou ele chegava tarde demais do estúdio. A gente tá meio ocupado ultimamente, filha. Mas vamos jantar juntos hoje, tá bom? Maria Alice, a segunda filha, apareceu correndo. Pai, a mamãe disse que você viajará de novo amanhã. É verdade. Zé franziu a testa. Ele não havia confirmado nenhuma viagem para o dia seguinte. Não, amor, acho que a mamãe se confundiu, mas ele sabia que Virgínia não se confundia com dados. Ela sempre foi extremamente organizada. Será que ela estava tão desconectada dele que nem sabia mais sua agenda? Ou será que, intencionalmente, ela estava criando desculpas para não estar presente? Naquela noite, durante o jantar em família, Zé conversou com Virgínia sobre os planos para o fim da semana. Vi, que tal a gente levar as meninas na fazenda sábado? Faz tempo que não vamos lá. Virgínia olhou para ele, mas seus olhos olhavam distantes. Sábado eu tenho uma reunião importante, Zé. Aquela que eu comentei sobre o novo projeto. Mas comentei quando? Zé não se lembrava de conversa alguma sobre reunião no sábado. Você pode comentar. As meninas estavam perguntando sobre uma fazenda. Não posso, não. É o único horário que deu para todo mundo. Maria Flor interrompeu. Mamãe, você sempre tem reunião nos fins de semana agora. Virgínia olhou para a filha com um sorriso imposto. É trabalho, amor. Mamãe precisa trabalhar para dar coisas boas para vocês. Mas você já não trabalha todo dia? Perguntou Maria Alice com a franqueza cruel das crianças. Virgínia ficou sem resposta por um momento. Zé viu o constrangimento nos olhos dela e quis dizer algo, mas não sabia o quê. As próprias filhas estavam percebendo o distanciamento da mãe e isso era devastador. Depois que as meninas dormiram, Zé encontrou Virgínia na varanda, confundindo no celular. Vi, as flores que eu trouxe hoje, você nem viu direito. Ela olhou para ele confusa. Que flores? Como rosas vermelhas. 3 dúzias. Estou na cozinha. Virgínia fez uma expressão de surpresa fingida. Ai, desculpa, amor. Eu estava em 1000 coisas hoje. São lindas. Obrigada. Mas Zé percebeu que ela nem sequer havia reparado nas flores. Provavelmente nem passou pela cozinha depois daquela tarde. Vi, a gente precisa conversar. Eu sinto que você está em outro mundo ultimamente. Virgínia suspirou, guardando o celular. Zé, eu tô só muito focado no trabalho agora. Tenho várias oportunidades aparecendo e não posso deixar passar. Mas e a gente? E como meninas, eles perceberam que você está ausente. Eu não estou ausente. Eu estou aqui todos os dias. Estar presente fisicamente não é a mesma coisa que estar presente de verdade. Virgínia o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Havia presentes, mas também algo que parecia culpa. Olha, Zé, eu sei que você está preocupado, mas preciso focar na minha carreira agora. Não posso ficar só sendo sua esposa para sempre. A frase saiu mais dura do que ela pretendia, e os dois sentiram o peso das palavras no ar. Nos dias seguintes, o clima em casa ficou ainda mais tenso. Zé começou a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. Virgínia saiu mais cedo para reuniões, voltou mais tarde, sempre com desculpas plausíveis. Ela checava o celular constantemente durante as refeições, sorria para a tela de um jeito que o deixava desconfortável. Uma noite ele acordou às 2 da madrugada e descobriu que Virgínia não estava na cama. Desceu e a encontrou na varanda, conversando ao telefone em voz baixa, rindo de algo que a pessoa do outro lado havia aqui. Não, Daniel, você tá exagerando. Ela dizia com um tom carinhoso. Eu não sou tão incrível assim. Quando ela viu Zé se aproximando, rapidamente mudou o tom. Olha, preciso desligar. A gente se fala amanhã. Tchau. Zé sentiu o estômago revirar. Daniel. Esse era o nome do consultor da videochamada. Quem era? Virgínia hesitou por uma fração de segundo. Era o Daniel, meu consultor de carreira. A gente estava acertando os últimos detalhes do projeto. 2 da manhã? Vi? Que tipo de consultor trabalha 2 vezes pela manhã? Ele mora nos Estados Unidos, Zé. Lá é outro fuso horário. A resposta veio rápida demais, como se ela já tivesse ensaiado. Zé se sentou ao lado dela no banco da varanda. O jardim estava silencioso. Apenas o som dos grilos quebrava a tensão do momento. Vi, sinto que você está me excluindo da sua vida. Não sei mais o que está acontecendo com a gente. Virgínia respirou fundo, como se soubesse que esse momento chegaria. Zé, não é isso que você está pensando. Eu só tenho conversado com um consultor de carreira. Alguém que esteja me ajudando a entender melhor o que eu quero para o meu futuro profissional. Mas por que você não conversa isso comigo? Porque eu tenho que descobrir por acaso que minha esposa está desabafando com outro homem sobre se sentir incompreendida.
Virgínia se virou para encará-lo e, pela primeira vez em semanas, Zé viu vulnerabilidade real nos olhos dela. Porque tenho medo de te magoar, Zé. Tenho medo de presumir que às vezes me sinto perdida nessa vida que construímos. Você tem sua música, seu propósito, suas certezas. Eu ainda estou descobrindo quem eu sou além de ser sua esposa e mãe das nossas filhas. As palavras de Virgínia atingiram Zé como um soco no estômago. Ele percebeu que, na correria da vida, havia um cenário de realmente ver a mulher que amava. Tinha dado por garantido que ela estava feliz só porque ela sorriu nas fotos, porque cumpriu todos os papéis com perfeição. Desculpa, Vi, eu não sabia que você estava passando por isso sozinha, mas eu sabia que você descobriu um estranho antes de me procurar. Virgínia segurou a mão dele e Zé sentiu como se fosse a primeira vez que eles se tocavam de verdade em meses. Ele não é um estranho para mim, Zé. O Daniel está me ajudando a desenvolver minha marca pessoal, meus projetos independentes. Mas você tem razão. Eu deveria ter conversado com você primeiro. Só que nossa vida virou uma corrida tão grande que a gente mal se fala de verdade. Zé lembrou das rosas que murcharam na cozinha, dos jantares silenciosos, das noites em que dormiram na mesma cama, mas obviamente estar em planetas diferentes. Quando foi que a gente parou de conversar? Vi? Quando foi que a gente virou dois estranhos morando na mesma casa? Virgínia começou a chorar silenciosamente. Eu não sei, Zé. Acho que foi aos poucos. Você sempre ocupado com a música, eu sempre correndo atrás das meninas, da casa, dos compromissos, e no meio de tudo isso a gente esqueceu de cuidar da gente. Eles ficaram em silêncio por um momento processando o peso daquela conversa. Zé sentiu uma mistura de colapso por saber que não havia traição, mas também dor por perceber o quanto eles tinham se aquecido. Então me fale agora, Vi. Me conta o que você está sentindo, o que você quer, o que você precisa de mim. Virgínia olhou para as estrelas antes de responder, como se estivesse buscando coragem no universo. Eu quero me sentir vista por você, Zé. Quero que você pergunte sobre os meus sonhos, não apenas sobre a agenda das meninas ou os contratos de trabalho. Quero que eu sinta sua parceira de verdade, não só sua esposa. Quero que você se interesse pelos meus projetos, pelas minhas ideias, pelos meus medos. Ela fez uma pausa, enxugando as lágrimas. E eu quero voltar a te admirar também. Quero te ouvir falar sobre música sem sentir que você está em outro mundo. Quero participar dos seus sonhos, não só assistir eles acontecerem de longe. Zé sentiu o coração apertado. Ele havia se tornado tão focado em construir uma carreira que você aprendeu de incluir Virgínia nos seus processos criativos, nos seus planos, nas suas conquistas. E eu quero isso também, Vi. Quero voltar a ser aquele casal que conversava até de madrugada, que sonhava junto, que se apoiava em tudo. Quero te contar sobre as músicas antes de gravar. Quero sua opinião nos meus projetos. Quero que você sinta parte de tudo que eu construo. Virgínia transmitiu entre as lágrimas. Eu sinto falta de quando você me cantava as músicas antes de todo mundo. Sinto falta de ser a primeira a ouvir suas composições. Eu parei de fazer isso porque achei que você não se interessava mais. Você sempre pareceu ocupado com outras coisas. E eu parei de demonstrar interesse porque achei que você não queria me incluir, que eu atrapalhava seu processo criativo. Eles riram da ironia da situação. Haviam se afastado por mal-entendidos, por suposições, por medo de incomodar um ao outro. Nos dias seguintes, eles começaram a reconstruir sua intimidação lentamente. Zé cancelou alguns compromissos para ficar mais tempo em casa. Virgínia limitou as conversas com Daniel apenas ao horário comercial e sempre mantinha Zé informado sobre o que estava discutindo. Na primeira noite que almoçamos sozinhos depois de meses, Zé trouxe o violão para a mesa. Quero te mostrar uma música que comecei a escrever na semana passada. Ele tocou algumas notas e cantou. Por que eu deixei o tempo levar? O que a gente construiu com tanto amor? Por que eu parei de te ouvir? Quando você precisou da minha voz? Virgínia ficou emocionada. A música falava exatamente sobre o que eles tinham vivido. Termina ela comigo, disse ela. Como a gente sempre faz. Eles passaram a madrugada inteira compondo juntos algo que não fez há mais de um ano. Virgínia contribuiu com a letra, Zé com a melodia. E aos poucos foram tecendo uma canção que contava a história da própria reconexão. Maria Flor apareceu na sala de manhã e os encontrou dormindo abraçados no sofá, com o violão entre eles. Mamãe, papai, vocês dormiram aqui? Virgínia acordou e traição para a filha. A gente estava fazendo música, amor, como antigamente. A menina enviou. Que bom, vocês estavam muito esquisitos ultimamente. A sinceridade da filha os fez rir e perceber como as crianças são sensíveis às mudanças no ambiente familiar. Naquela semana, Zé fez questão de participar de uma das reuniões de Virgínia com Daniel via videoconferência. Queria conhecer o homem que havia se tornado confiante da esposa e entender melhor os projetos dela.
Para sua surpresa, Daniel era realmente um consultor sério, focado em negócios e tratava Virgínia com respeito profissional. Zé percebeu que suas próprias inseguranças melhoraram uma situação que, na verdade, era apenas Virgínia buscando orientação para crescer profissionalmente. Depois da reunião, ele se descobriu com Virgínia. Eu deixei o ciúme falar mais alto que a confiança. Desculpa por ter duvidado de você. Eu entendo, Zé. Eu também não fui transparente como devia. Você deve ter sido incluído desde o começo. Eles chegaram a ter encontros só os dois, mesmo que fosse um café rápido entre uma agenda e outra. Voltaram a conversar sobre os medos, os sonhos individuais e os planos para o futuro da família. Uma noite, sentados na varanda da fazenda durante um fim de semana em família, Zé pegou o violão e tocou a música que havia feito juntos. Dessa vez, ela estava completa. As meninas se juntaram a eles e a família toda cantou em coro a canção sobre recomeços e reconexões. Virgínia chorou ao ouvir a família cantando junto, não de tristeza, mas de gratidão por ter um companheiro disposto a crescer junto com ela, a enfrentar as crises de frente e a reconstruir o que fosse preciso. Papai, essa música vai ficar famosa? Perguntou Maria Alice. Não sei, filha, mas ela já é especial pra gente. Alguns meses depois, sentados na mesma varanda onde tudo havia começado a se resolver, eles refletiram sobre aquele período difícil. Às vezes eu agradeço por ter passado por isso, disse Zé. Me fez perceber que eu estava dormindo no relacionamento. Virgínia nasceu, encostando a cabeça no ombro dele. Eu também. Me fez entender que comunicação não é luxo no casamento, é necessidade básica. E que buscar crescimento profissional não significa afastar a família. E que incluir o parceiro nos nossos sonhos faz tudo ficar mais forte, completou Zé. Eles olharam para o horizonte, de mãos dadas, sabendo que ainda haveria outros desafios pela frente, mas agora com a certeza de que enfrentariam tudo juntos, sem segredos, sem medo de se mostrarem vulneráveis um para o outro. A música que Zé e Virgínia compôs naquela noite de reconciliação virou um dos maiores sucessos da carreira dele, não porque falou de drama ou sofrimento, mas porque falou de amor maduro, de parceria verdadeira, de dois corações que escolheram todos os dias se reconectar. Virgínia participou da produção da música e, pela primeira vez, assinada como coautora de uma composição. Era o símbolo perfeito da nova fase do relacionamento, uma parceria real em que ambos contribuíam e brilhavam juntos. E quando os fãs perguntavam sobre a inspiração da música, Zé sempre respondia: é sobre aprender que o amor não é só sentimento, é decisão diária de escolher ver, ouvir e valorizar quem está ao seu lado. Virgínia sempre completou: e sobre descobrir que os problemas do casamento se resolvem dentro do casamento, com conversa, paciência e muito amor. E também sobre a importância de crescermos como indivíduos sem perder a conexão como casal. Era assim que eles queriam ser lembrados. Não como o casal perfeito que nunca teve problemas, mas como o casal verdadeiro que conseguiu transformar cada crise em oportunidade de crescer junto, de se reinventar sem perder a essência do que os uniu no início. Na fazenda, onde tudo se resolveu, eles realizaram um ritual. Todo fim de semana, depois de colocar as meninas para dormir, se sentaram na varanda com o violão e conversaram sobre uma semana, sobre os planos, sobre os sonhos. Era o momento sagrado deles, onde mantinham viva a conexão que quase perdeu. E sempre terminamos a noite cantando a música que salvou o casamento deles, lembrando que o amor verdadeiro é aquele que se reconstrói os dias, que se escolhe a cada amanhecer, que se fortalece nas tempestades e que brilha mais bonito depois de cada reconciliação.